Beleza? Vamos para mais um vídeo? Olha lá, hein? Vamos passar no concurso, beleza? Então aqui, ó, processo seletivo, né? Do IFE, né? O IFE aqui, ó, Fluminense 2018, segundo semestre, beleza? Show! Vamos à leitura do texto. Show! Diminuir meu rosto aqui. Beleza. Vamos lá. Atividades, texto 1. Atividades humanas já danificaram 75% da superfície terrestre. Apenas 25% da superfície terrestre permanece livre de impactos substanciais causados por atividades humanas, e o índice deve cair para meros 10% até 2050, segundo projeção da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Apenas algumas regiões nos polos, desertos e as partes mais inacessíveis das florestas tropicais permanecem intactas, afirmou o sul-africano Robert Scholes, um dos coordenadores do relatório temático sobre a degradação e restauração de terras degradadas, divulgado pelo IBPES, nesta segunda-feira. Na colônia, o documento na íntegra e um sumário para tomadores de decisão foram aprovados pelos 129 países membros da entidade durante a sexta reunião plenária, que ocorreu entre os dias 17 e 24 de março. Segundo o texto, até no ano 2014, mais de 1,5 bilhões de hectares de ecossistemas naturais foram convertidos em áreas agrícolas. Plantações e pastagens cobrem atualmente mais de 1/3 da superfície do planeta. Os processos mais recentes de desmatamento estão ocorrendo nas regiões do globo mais ricas em biodiversidade, afirmam os autores do texto. De acordo com Scholars, pode ser definido como degradação o processo que leva um ecossistema terrestre ou aquático a sofrer um declínio persistente das funções ecossistêmicas e da biodiversidade. É quando uma determinada região tem sua capacidade de sustentar a vida, humana ou não, persistente e reduzida, explicou. A expansão não sustentável de áreas dedicadas à agricultura e à pecuária é apontada no relatório como uma das principais causas do problema, que tende a se agravar com a demanda crescente por comidas e biocombustíveis. Segundo os autores, o uso de pesticidas e fertilizantes deve dobrar até 2050. Esses produtos químicos em excesso contaminam não apenas o solo, como também ecossistemas aquáticos, terminando por afetar zonas costeiras. Já temos centenas de áreas mortas na região do Golfo do México, e isso ocorre por causa de uma forma que manejamos a terra. Portanto, esta é também uma questão de segurança hídrica e de preservação da costa, disse Robert Watson, presidente da IBPES. Outro fator importante que tem contribuído para a degradação de ecossistemas, de acordo com os cientistas da IBPES, é o estilo de vida de alto consumo dos países desenvolvidos, bem como o consumo crescente observado nos países em desenvolvimento. O combate ao problema, afirma, deve necessariamente incluir a adoção de uma dieta mais sustentável, com menos produtos de origem animal e maior preocupação com os métodos usados na produção dos alimentos e demais produtos consumidos. Não estamos dizendo para as pessoas pararem de comer carne, mas para se preocuparem com o modo como ela foi produzida e, acima de tudo, acabar com o desperdício de comida. Hoje, entre 35% e 40% que é produzido nos países desenvolvidos não é aproveitado, disse Watson. Para o italiano Luca Montanarella, outro coordenador do relatório, é necessário um esforço de comunicação que ajude moradores das áreas urbanas a se reconectarem com a terra e com os alimentos. Esperamos que a solução para os problemas como esse venha de fora,
mas nós, como consumidores, temos nossa carga de responsabilidade. Estamos dispostos a pagar caro por celulares ou computadores, mas queremos que a comida seja barata e não percebemos os impactos de nossas escolhas alimentares, porque muitas vezes eles se manifestam em regiões distantes, disse. Para Montanarella, a degradação da superfície terrestre é um problema que precisa ser resolvido localmente, mas em um contexto global, na avaliação de Scholz, os subsídios oferecidos pelos governos aos produtores rurais tendem a promover uma expansão não sustentável da produção, pois permite que corram mais riscos. É possível aumentar a produção sem avançar sobre as áreas naturais e sem abusar de produtos químicos. Intensificação é uma grande parte da resposta, mas por meio de uma melhora das práticas de manejo da terra, promovendo a ciclagem de nutrientes, por exemplo, afirmou. Para escolhas, o Brasil está em uma posição favorável para lidar com essas questões, por ter fortalecido ao longo dos últimos anos sua capacidade de realizar pesquisas científicas e por ter especialistas capazes de orientar soluções. Há um clamor político pelo fim do desmatamento e da destruição de áreas alagáveis. Temos uma oportunidade de começar a fazer coisa do jeito melhor. Há espaço no mercado para isso. As pessoas cada vez mais vão se questionar se os produtos que compram do Brasil são bons ou ruins do ponto de vista ambiental, disse Scholz. Watson reconhece que a produção de biocombustíveis, soja e carne é hoje base da economia brasileira e afirma ser valiosa para muitos outros países. O desafio é produzir esses bens de maneira mais sustentável. Avança em direção a boas práticas. Há um jeito mais esperto de fazer isso e seria uma grande contribuição do Brasil. Karina Toledo. Irê? Questão! Questão, aluno! Questão. Questão 1. Aliando a linguagem de persuasão dos textos jornalísticos, vão além do simples do ato de convencer, pois se associam a um discurso ideológico, subjetivo e temporal que interfere na opinião e na vontade do leitor, ainda que de maneira comedida e gradativa. A autora valeu-se de vários recursos argumentativos, para defender sua ideia. Tese é ideia. Assinale o que não. Aluno, quando tiver assim, não, ele quer a resposta errada. Quer a resposta errada. Então, vamos analisar. De acordo com os recursos argumentativos, defender a opinião. Letra E. Alcançar práticas sustentáveis de manejo que a Terra é um desafio em direção à grande contribuição no combate à degradação da superfície terrestre. Tá certo? D. A sociedade reconhece a importância do combate à degradação ambiental e apoia as medidas para resolver o problema, mas, ao mesmo tempo, não quer que a solução interfira no conforto advindo das tecnologias. Certo. Reconectar-se com as áreas rurais, tornando-se necessário para a construção de uma consciência de preservação ambiental. Certo. Acabar com o desperdício de comida é uma das formas de combater o problema da degradação da superfície terrestre? Certo. Professor, por que a resposta é a letra A? A resposta é a letra A devido ao seguinte, aluno. Olha aqui que está escrito. Ao contrário da queda do consumo nos países desenvolvidos, isso não está no texto. Não tá. Por quê? Porque tem um crescimento, aluno. E onde é que está isso? No 8º parágrafo. Há um crescimento, certo? Há um crescimento devido ao consumo dos países desenvolvidos, bem como o consumo crescente aqui, ó. Consumo crescente observado nos países
em desenvolvimento. Então, quando a questão fala que há uma queda, vai contrário ao que está no texto. E ela que é errada, então a resposta é letra. Muito bem. Vamos para a questão 2. Questão 2. Vamos lá. A técnica de persuasão utiliza diversas estratégias argumentativas com o intuito de convencer o interlocutor a ter uma atitude mais reflexiva e responsável. O autor incita o leitor a tomar medidas para tentar resolver o problema da degradação da superfície terrestre. Qual a alternativa ao não? Lembrando que é o que, gente? Errada. Não condiz com a solução apresentada no texto 1. Beleza? Não condiz com a solução apresentada no texto 1. Vamos analisar as opções. Letra A. Adotar uma dieta mais sustentável está no texto. Tendo maior preocupação com os produtos consumidos do ponto de vista ambiental? Certo. Defender práticas de manejo de terra que promovam, por exemplo, a ciclagem de nutrientes? Certo. Letra D. Conscientizar-se sobre os impactos ambientais que ocorram nas áreas distantes dos centros urbanos? Certo, está no texto. Opor-se ao abuso de produtos químicos com métodos utilizados na produção dos alimentos? Certo. E por que o erro está na letra C? Porque eliminar radicalmente, o texto não fala de eliminar radicalmente o consumo da carne. E onde está isso, professor? No parágrafo 9. Parágrafo 9 diz aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Parágrafo 9. Tá aqui, ó. O parágrafo de baixo. O combate ao problema, afirma, deve necessariamente incluir a adoção de uma dieta mais saudável, certo? Uma dieta mais saudável com menos produtos de origem animal. Então, se eu falo com menos, não quer dizer que eliminar radicalmente. Então, não tem nada a ver eliminar radicalmente com menos, mais sustentável, uma forma equilibrada, certo? Então, o erro da questão, ele quer errada, certo? Ó, ele quer errada, o erro é radicalmente. Letra C. Beleza? Vamos lá, questão 3. Para defender seu posicionamento crítico a respeito dos impactos substanciais causados por atividades humanas e para garantir a confiabilidade do texto 1, a autora utilizou diversas estratégias argumentativas, exceto, aluno, mais uma questão em que quer o quê? A resposta errada, exceto é errada. Usou citação direta de especialista de tema abordado? Sim. Dados estatísticos? Está no texto. Conceito de palavras? Está no texto. Fatos divulgados na mídia? Está no texto. Agora, em nenhum momento teve propaganda ou campanha de preservação ambiental, colocando lá para enfatizar essa mudança de mentalidade. Então, o erro, a resposta errada é a letra E. Beleza? Beleza, aluno. Vamos para a questão 4. Assinado em 1990, o Acordo Ortográfico visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. No ano, de 2016, no Brasil, claro, as novas regras desse acordo passaram a ser obrigatórias. Sendo assim, a palavra polos, que se enquadra no texto 1, apenas em algumas regiões, nos polos, desertos e nas partes mais inacessíveis às florestas tropicais, permanece intacto. Perdeu o acento pelo mesmo motivo de qual palavra se encontra abaixo. Então, vamos lá. Perdeu o acento. Perdeu. Tem, continua o acento. Vem, a terceira plural, continua o acento. Por, sendo verbo, tem acento. Pôde, também. Só que para perdeu o acento. É que perdeu a letra E. Beleza? Show de bola. Vamos ao texto 2. Oba. Pra tanto uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não. De esperança. Beleza?
Temos uma tirinha. Questão 5. Do ponto de vista linguístico, aqui ó, ponto de vista o quê? Linguístico. Não existe uma variedade melhor ou mais correta do que a outra. Mesmo que a variação linguística, de novo, ó, variedade linguística, seja bastante diferente da norma padrão, ela será favorável e se permitir aos falantes comunicados a interagir de modo eficaz, considerando o diálogo dos interlocutores da tira 2. Pode-se concluir que, sobre a variação linguística, vamos lá. Letra E. Traduz um preconceito linguístico. Preconceito linguístico, nada a ver. É uma variação histórica. Não tem nada a ver, variação histórica. Letra C. Traduz um desejo de estar mais próximo da linguagem padrão. Mais próximo da linguagem padrão? Nada a ver. Letra B. Apresenta uma transcrição da fala marcada pela oralidade através de jargões utilizados por determinado grupo social. Essa está certa, só que não é a resposta correta, porque a resposta correta, mais certa, de acordo com o pedido do texto, que é o quê? Variação linguística, ponto de vista linguístico. Letra A. Apresenta uma transcrição da fala característica das áreas rurais, constituindo uma variação regional. Regional, variação de região para outra. Letra A, aluno. Aluno, vamos a mais um texto. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Show? Linguagem mista. Questão 6. As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. A figura de linguagem que se destaca no texto imagético presente no anúncio pertence, portanto, à linguagem não verbal. Também se destaca em linguagem verbal. Na opção, qual, figura de linguagem? Vamos lá? Falamos 1000 vezes. Não tem nada a ver. Letra C. Quer continuar a respirar? Continue desmatando? Nada a ver. Nosso planeta pede socorro? Planeta pede socorro? Não. Algumas pessoas preferem desmatar a preservar? Não. Agora, devemos cuidar da nossa casa, o planeta Terra, né? É isso que está lá no texto. Preserve o planeta. Show? Questão 7. Questão 7, questão de funções da linguagem, certo? Funções da linguagem. São diferentes recursos de comunicação que, conforme o objetivo do emissor, dão ênfase à mensagem transmitida. Considerando o contexto em que o ato comunicativo ocorre, analise o anúncio do texto 3 e marque a alternativa que indica a função da linguagem predominante. Professor, eu não lembro mais o texto 3. O texto 3 está aqui, ó. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, vamos lá. Comece a preservar. Comece a preservar da ideia de o quê? De ordem, certo? Ordem. A função da linguagem que dá ordem não é referencial, não é expressiva, não é fática e não é metalinguística. É conativa ou apelativa. Continuando aí, olha lá, mais um texto. 90% da população joga lixo nas ruas. Estou me sentindo um zero à esquerda. Lixo, beleza? Sobre a charge, é incorreto que se afirma em. Lembrando que toda vez que for incorreto, a resposta é a errada, certo? Então, a letra A está certa, a letra B está certa, a letra C está certa, a letra E está certa, só que a letra D está errada, porque compreender os efeitos dos sentidos produzidos na charge independe, não, depende. Depende da correlação da imagem verbal com a não verbal. Se eu não fizer uma correlação do que está escrito com a imagem, eu não consigo
interpretar. Então, independe está errado. Então, resposta errada é a letra D. Beleza? Questão 9. Então, vamos lá. A partir da leitura comparativa entre a charge 4, do texto 4, e o anúncio do texto 3, marca a alternativa incorreta. Lembrando que incorreta é a errada. Na letra A está correto. Na letra C está correto. A letra D está correta. E a letra E está correta. Qual é o erro da letra B? A expressão zero à esquerda e o trecho comece a preservar, respectivamente da charge e do anúncio, apresentam linguagem conotativa. O zero à esquerda, sim. O comece a preservar, não. O que é a linguagem conotativa? É a linguagem figurada. Beleza? Show de bola. E a última questão. Vamos lá. O uso das reticências presentes na charge 4 indica... Professor, não lembro mais a reticência da charge. Tá aqui, ó. Estou me sentindo um zero à esquerda. Reticências. Show? Vamos lá. Uma citação incompleta, nada a ver. Interrupção no diálogo, nada a ver. Uma ênfase na palavra expressão para conotar suspense, nada a ver. Uma pausa para retificar, se fosse para ratificar, aí estaria correto. Então aqui é errado. E sim, letra D, uma ideia que se prolonga de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado. Aluno, fique com Deus, dê um like, tchau, tchau.